Meus irmãos, que bênção poder cantar glórias ao nosso Deus. Que bênção poder olhar para todos vocês aqui, nesse momento de celebração, de comunhão. Que alegria poder rememorar o nascimento de nosso Senhor e Salvador. Estou grato pela mensagem de salvação em nossas vidas, pela comunhão que recebemos em Cristo Jesus, pelo maravilhoso privilégio de pregar a palavra de salvação. Quero compartilhar com os irmãos o texto que está em Isaías, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Nessa versão que eu estou lendo, é NVT. Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. E diz assim a boa palavra do Senhor: do trono da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, e o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conserto e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Amém? Senhor, diante da Tua gloriosa palavra, nós nos quedamos e nesse momento te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações a partir da Sua iluminação, o Teu discernimento, que o Senhor traga paz, Senhor, e renovo sobre as nossas vidas, a partir de uma mensagem que seja fiel aos seus preceitos, à Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, acalma o nosso coração, tirando toda a ansiedade, que possamos estar atentos ao que o Senhor quer falar conosco neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa é uma mensagem que começa declarando do tronco da linhagem de Jessé. E quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. Jessé é o pai do rei Davi. E Jessé representa uma linhagem real. No entanto, uma linhagem real que parece que está sendo corrompida. Ela está em degradação. Parece que ela está em ruína. E, de fato, toda a autoridade, toda soberania arregimentada pelo homem, reivindicada pelo homem, está em ruína. E esta é também a realidade de um reino que está esquecido, um reino que está sendo cada vez mais indo para o colapso. É um momento, a analogia que nós temos é um tronco deixado ao chão, aquilo que está se decompondo. E é uma crise política instaurada em Israel. Jerusalém está indo de mal a pior. E, de repente, no meio da crise, que o pior é a crise espiritual, uma degradação espiritual que o povo de Deus tem enfrentado nesse contexto. Um caminho de fracasso, um caminho de esterilidade. Nada do que eles estão se propondo a realizar está sendo concreto, porque eles estão o tempo todo se deparando com conflitos, com problemas, com guerras, com situações de desespero.
Mas no meio de todo esse colapso, nós temos um cenário onde o Deus, que é o Senhor de todas as coisas, nos dá a resposta. A resposta é um rei, o soberano e maravilhoso Rei dos Reis está entre os homens. Jesus é anunciado pelo profeta Isaías. Ele é esse renovo que nasce como um broto. Ele é um ramo com raízes profundas, que realmente frutifica. Aquilo que nós temos como expectativa em Cristo Jesus é a realidade. Quando nós vemos na história um povo que está em completa desolação, quando Jesus chega, os paralíticos voltam a andar, os que estavam cegos voltam a enxergar, aqueles que estavam em situação de morte, eles voltam à vida. Jesus ressuscita os mortos. Jesus, ele restabelece a ordenação natural das coisas ao qual Deus criou, porque ele é aquele quem estabelece a perfeição pela sua natureza perfeita. Então, quando Jesus realiza um milagre, que para a gente é um milagre, ele está realizando aquilo que é natural para ele. Quando ele toca e cura as nossas feridas, isso é natural da pessoa de Cristo. Quando ele nos liberta do cativeiro, ele restabelece aquilo que é natural, ao qual nós fomos feitos para sermos livres. Nós fomos feitos para sermos a imagem e semelhança de um Pai eterno, de um Deus eterno. E isso é um milagre em nossas vidas, porque também em Cristo Jesus recebemos a sabedoria de Deus. É um milagre em nossas vidas, porque ele restabelece a justiça de Deus em todas as coisas. E o homem é declarado justo diante de Deus por causa da obra soberana de Cristo. Esse momento que nós estamos falando é o Natal. O momento em que um menino nasce em Belém, uma cidade desprovida de qualquer referência como importante para alguma coisa. Alguém disse assim: poderia vir alguma coisa boa de Belém? Sim, Jesus, o Rei dos Reis, nasceu em Belém. Este é o Natal que nós estamos declarando e anunciando de geração em geração. O tempo está se apressando, os dias estão cada vez mais rápidos. Parece que a gente não tem tempo para nada. De repente já estamos no final de 2025. Parece que foi ontem que estávamos falando, em 2025 vai ser assim, vamos fazer assim. E de repente já estamos nos últimos dias. É momento de refletir sobre esse renovo que vem de Deus. É o momento de refletir, porque os dias que se limitam na escassez de tempo, porque estamos cada vez mais ocupados, cada vez mais comprometidos com coisas, e muitas dessas coisas são efêmeras, são sem sentido, muitas dessas coisas dissipam aquilo que tem mais valor, que são os encontros, por exemplo, com o próprio Deus, os encontros em família. Existe uma disputa acirrada que tenta arregimentar as pessoas para estarem usando o seu tempo com coisas inúteis. E quanto mais você está utilizando, por exemplo, as redes sociais, mais tempo você está dedicado àquelas coisas que são transitórias. Elas podem até em dado momento nos dar uma satisfação, mas nós não estamos falando de coisas passageiras, estamos falando daquele que nos deu a vida eterna. Eis o vosso Deus, é Cristo Jesus.
Em Cristo Jesus, nós estamos ressignificando o nosso tempo. Em Cristo Jesus, estamos ressignificando os nossos encontros. Em Cristo Jesus, estamos ressignificando, inclusive, as nossas ações. Tudo que temos é de dedicação exclusiva para Cristo, porque Ele é o soberano Rei dos Reis, aquele que é anunciado desde os tempos antigos, agora está sendo cumprido em Belém. Esta promessa que parecia longe, distante, agora se cumpre em Cristo. E é de se admirar que Deus usa coisas limitadas, coisas pequenas, para que se manifeste a sua glória. Nós mesmos somos chamados por Cristo, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas provações, dúvidas, sofrimentos. Ele nos cura, nos liberta e nos comissiona. E eu posso dizer: Senhor, mas eu sou tão limitado, eu tenho tantas dúvidas, tenho tantos temores, às vezes eu estou preocupado com coisas, com várias situações, mas em Cristo Jesus nós começamos a perceber de que o que mais importa é Ele, porque Ele nos deu a vida e nele está a vida, e nele é quem nós nos regozijamos, nos alegramos, é Ele quem nos dá o discernimento para tudo o que estamos fazendo, porque senão nós estamos fazendo coisas para nós mesmos e queremos satisfazer os nossos próprios anseios. Isso tudo é passageiro, mas Jesus trouxe a palavra de justiça. E olha só, no versículo 3, diz assim, ó: Ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência, nem acusará com base nos rumores. Fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais a favor dos oprimidos. A libertação daqueles que estão vivendo sobre a escassez, agora em Cristo Jesus, está sendo suprida pela libertação espiritual primeiramente, e suprida também pela ação da igreja, o povo de Deus, que vai ao encontro, dirimindo, reduzindo, impactando as circunstâncias que fazem o povo sofrer, porque a igreja é assim, ela é verdadeira em levar uma palavra de salvação, mas também é verdadeira em ações de justiça, de amor. Então eu não preciso me filiar a uma filosofia ou uma ideologia, nós já temos a completude da revelação da justiça em Cristo Jesus, no nosso Deus, dada por Deus na cruz do Calvário. Aquele menino que nasceu em Belém, ele traz a justiça aos pobres, ele traz a justiça aos oprimidos. Mas eu talvez nunca estive numa situação de pobreza física, ou melhor, material. Talvez eu nunca estive numa situação de pobreza material. Em alguns momentos eu lembro que na minha infância eu passei algumas limitações. Talvez algum dia minha mãe falou assim: olha, a gente vai ter que comer um arroz e tem um ovo cozido aqui, a gente vai dividir. Pode ser que eu tenha em algum momento passado por uma situação de limitação, mas nós não estamos falando só disso, porque muitas pessoas vivem como se tivessem em um verdadeiro cofre, lotado de dinheiro, mansões, mas vivem numa escassez, porque falta amor, falta aquilo que é mais essencial. E lembra do povo de Israel que vivia em situação de desolação, crise? Assim também somos nós. Nós estamos como um arquétipo. Nós precisamos da justiça de Deus, diferente dos sistemas humanos, diferente da resposta dos sábios. Nós precisamos da sabedoria de Deus,
diferente de uma vida que vive para si, nós vivemos e assumimos a verdadeira postura de Cristo no temor do Senhor. Essa resposta que vem de Deus, ela restabelece a justiça em nossos corações. O governo que está sendo anunciado e proclamado, o reino de Deus chegou na vida de todo aquele que crê no unigênito Filho de Deus. E lembra das crises, das desesperanças, lembra dos conflitos? Certamente nós ainda passaremos por alguns. Porque Deus não está nos livrando, mas está nos dando discernimento, está nos salvando. Ele não está nos livrando das circunstâncias da vida, porque nós não fomos retirados do mundo. Nós vivemos em um mundo tenebroso, mas como sal e luz, revelando a vontade de Deus. Quais são os desafios que você tem visto ao andar por esta cidade? Talvez o Senhor está te chamando para, com discernimento, com temor, com tremor, com sabedoria de Deus, seja um canal de justiça do Senhor. Talvez o Senhor está te chamando nesse momento para perceber o que está ao seu redor, para que você tenha uma vida dedicada em oração. Muitas pessoas estão ao nosso lado vivendo de aparências, tirando boas fotos, boas selfies, postando em suas redes, mas precisam de um verdadeiro amigo. Esse menino que nasceu em Belém, esse broto que nasce de um tronco que talvez está em completa aparência de decomposição, onde não há mais esperança, ali surgiu a luz de Deus. Esse menino está nascendo em Belém, mas ele cresce em discernimento, em conhecimento, em sabedoria. E assim também o povo de Deus cresce. Esse menino cresce no discernimento de quem ele é em Cristo Jesus. Quero compartilhar o texto de Mateus 11, 28 com os irmãos. O ramo que nasceu em Belém é o renovo de Deus para todos nós. O ramo que nasceu em Belém, ele traz paz, descanso aos que estão sobrecarregados e cansados. Como é que diz aqui? Jesus declarou: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que descanso é esse que nós estamos falando? É um descanso físico? É um descanso material, circunstancial? É um descanso eterno. É um descanso que vem do Senhor. Nós estamos falando daquilo que vem do Senhor. Cristo Jesus veio ao mundo e ele veio entregar a sua vida. Ele veio cumprir as profecias que foram anunciadas aos pais pelos profetas. Ele veio cumprir e estabelecer o reino de Deus. E ele estabelece o reino de Deus nos corações, em nossas vidas. Você crê no unigênito Filho de Deus? Você declara Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Esta declaração, ela nos reconcilia com Deus. Essa declaração é declaração de vida, de descanso, de alegria. É um descanso, não um descanso passageiro. Eu falei mais cedo, estava conversando com os irmãos ali em nossa congregação, e eu falei: rapaz, eu estou cansado.
Mas eu não estou cansado assim, um cansaço do dia, não. Porque do dia, parece que eu não estou tão cansado desse dia. Estou cansado do ano. Sabe, um cansaço que parece que está tudo somatizado assim? Parece que está... Eu falei isso com o Everaldo, não foi? Falei contigo. E eu falei, sabe quando você olha assim para as coisas assim, mas você está cansado. Mas apesar do cansaço, do labor, das lutas, dos desafios do ano, eu estou sendo revigorado por Cristo Jesus. E Ele renova as nossas forças dia após dia. Porque mesmo que eu olhe para o ano de 2025 e pense, olha quantas coisas, quantas noites sem dormir, trabalho de mestrado, isso e aquilo e tal, quantas situações difíceis, e talvez você também está pensando em algumas delas, mas tantos livramentos, mas também tantos momentos de alegria, momentos de família, tantos momentos de reconciliação, tantos momentos de perdão. No Senhor nós somos renovados para essa nova vida, para encontros verdadeiros, que nos tira da percepção de nós mesmos e nós podemos, como cônjuges, como marido e mulher, renovar as nossas alianças, como pais e filhos, renovar o nosso afeto, pedir perdão quando erramos. Essa é uma palavra, não uma palavra que é o fruto de uma ação comportamental, é aquilo que vem de dentro, vem de Deus, porque nós recebemos o perdão do Senhor. Isaías 11, versículo 5. Versículo 5 ao 9. E aqui nós temos algo assim que é extraordinário. A partir do 4. Isaías, capítulo 11, a partir do 4. Fará justiça aos pobres, tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos, a terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. A justiça do Senhor chegando em todas as partes da terra. E nós também somos quebrantados diante dessa justiça e desse amor de Deus, onde nós abandonamos uma vida, e existem dois aspectos dessa destruição, porque esta justiça que vem de Deus, onde Ele se entrega a si mesmo para que nós tenhamos vida, isso quebra a nossa antiga vida, o nosso antigo jeito de pensar, para que sejamos uma nova criatura. E aqueles que são obstinados e ainda perversos, o Senhor trará justiça e consolará os que choram. E naquele dia, agora sim, no 5, vestirá de justiça como um cinto e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão, e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso, e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim, como a vaca, comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras. E todo o meu santo monte não se fará mal nenhum haverá, e nem haverá destruição. O Senhor restabelece as coisas, e é maravilhoso pensar como Deus pega aquilo que está aquilo que está em completa desolação, aquilo que está completamente destruído, e Ele restabelece
algo que para a gente é inimaginável. Você já pensou em um urso deitado perto de uma vaca? Você já pensou em um leão sendo guiado junto com o bezerro sendo guiado por uma criancinha? É como se a gente estivesse aqui no Pantanal e de repente passa uma criancinha conduzindo 2 animais de grande porte. Tem um amigo nosso que tem 2 bois pequenos. Eles são pequenos, mas pensa nos bichos perigosos chegar perto ali. Se eles derem uma cabeçada assim, são brabos, são pequenos, mas são brabos. E certo dia eu fui lá perto deles e ele falou assim: olha, eu tenho que vacinar ele, mas eu estou esperando o momento certo, porque se eu colocar a mão ali, ele se mexer, ele quebra o meu braço. E até mesmo o animal em confinamento, qualquer movimento brusco que ele venha fazer, ele pode causar grande estrago. Mas quando, pela misericórdia de Deus, ele restabelece todas as coisas e nós viveremos isso na eternidade, onde o Senhor reina. E de fato ele já reina em nossos corações. Esta verdade é uma esperança, como uma expectativa, algo que vem se tensionando, mas é uma tensão que vai se cada vez mais sendo esticada como uma corda. E essa tensão, ela é completa em Cristo Jesus, e já nós não vivemos mais como aqueles que estão, desesperados. Nós temos a certeza de que Ele reina e de que nele são restabelecidas todas as coisas. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu lhes darei descanso. Esta é a palavra do Senhor. Meus amados, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Não, desculpa aqui, peraí. Deixa eu endireitar isso aqui que tá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 16. A justiça de Deus muda os nossos corações. Olhamos a vida de um jeito diferente. E olha o que diz o texto, a partir do segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 16. Portanto, não avaliemos ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, nós pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora, o conhecemos de modo bem diferente. Todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. É o início de uma nova vida. E no 18, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos carregou e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Nós recebemos o perdão de Deus, recebemos o renovo, mas agora também recebemos a missão de reconciliar outros com Cristo, levar essa esperança a outros que estão pelo caminho. E no 19, pois em Cristo Deus está reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Sabe aquele pecado mais severo que talvez você tenha vivido, experimentado por causa do seu coração enganoso? O Senhor está te chamando hoje. Se você já não fez essa decisão de colocar a sua vida diante do Senhor, e Ele te dará perdão e vida eterna. Salvação que vem do Senhor. Certa vez eu estava conversando com um homem e ele tinha uma postura de loucura mesmo. E ele
amarrava assim uns panos na cabeça e amarrava umas roupas assim, emboladas no corpo, e saía como se fosse um soldado pela rua, com alguma ferramenta, assim como se ele embainhasse uma espada também. E ele tinha uma postura assim, muito estranha, e as pessoas se afastavam dele. E eu sempre falava: vem cá, meu irmão, vamos tomar um café aqui contigo, eu quero tomar um café contigo. Enquanto ele vinha falando coisas estranhas, eu estava falando do amor de Deus com ele. Porque eu não quero saber da loucura desse mundo, eu estou pregando a palavra do Evangelho, estou revelando uma verdade, e ela é quem liberta, ela é quem cura, quem santifica, quem dá a vida. E a partir de breves momentos com aquele homem, diariamente, ele chegou perto de mim e falou assim: você é o antídoto da minha loucura. Eu falei: não, meu irmão, o antídoto da nossa loucura é Cristo. Porque sem Cristo nós estamos perdidos, estamos vivendo uma loucura de querer governar os nossos dias, os nossos passos. Em Cristo nós temos uma nova vida, e essa transformação, ela impacta onde estamos. Sabe, o texto continua falando no 19, e ele nos deu a mensagem maravilhosa de reconciliação. Esta é a palavra que Cristo nos deu. E se andarmos na luz, com ele estamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Nós estamos declarando uma mensagem de reconciliação. E agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Você tem noção do que isso quer dizer? O Senhor está convidando. O Senhor está te chamando. O Senhor está nos chamando. E faz isso através da igreja. Nós temos o privilégio de levar essa preciosa semente de salvação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Meus amados, a justiça que vem do Senhor, ela é dada através de uma mensagem, mas é a mensagem que é o poder de Deus, o poder de Deus que muda a nossa vida. Na primeira carta aos Coríntios, nós temos essa percepção do que é a mensagem. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 19, 18, a mensagem da cruz é loucura para os que caminham para a destruição, mas para nós que estamos salvos, ela é o poder de Deus. E Deus destruiu no próximo. E ele continua: Deus já destruiu a sabedoria dos que são sábios, dos que se consideram sábios. Ele rejeitou a inteligência dos inteligentes. E a pergunta que nós temos no versículo 20, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, é: onde ficam os sábios e os eruditos e os argumentadores desta era? Onde estão? Onde estão aqueles que tentam se apropriar da verdade? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura. No versículo 22, pois os judeus pedem sinal,
e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos a palavra de Cristo crucificado, os judeus se ofendem. E os gentios dizem que é tolice. Isso é muito comum. Nós pregamos a palavra do Evangelho e estamos falando. Eu vi outro dia um documentário, tinha lá um judeu e tinha um outro que se declarava ateu e um outro que era cristão, e aquele debate parecia exatamente essa representação do que está sendo dito, onde um se ofende, não, o outro diz, isso é tolice. Mas Deus nos deu essa palavra. E aí olha o que nós temos no 24. Mas os que foram chamados para a salvação, tanto os judeus como os gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nós estamos diante da palavra. Essa palavra, ela é feita para ser internalizada, gravada, de uma maneira permanente. E a expressão que nós temos, quando fala sobre gravar a palavra em nossos corações, na Escritura, fala de um jeito que é lapidado mesmo. Algo que não pode ser apagado. E é por isso que o texto vai dizer, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. É uma palavra que ela é internalizada, e por isso que nós vivemos da palavra e pela palavra. E aí o texto continua no versículo, agora eu estou em qual? No 26? No 26. E diz assim, poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos. Ricos, quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera louca para envergonhar os sábios, e assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Jesus, ele se fez fraco. Nasceu em uma manjedoura. Nasceu em um lugar que era desconsiderado. Como nós falamos, se alguém perguntou, pode vir coisa boa de Belém? Nazaré, que lugar é esse? O quê? Mas esse não é o filho de José? Jesus, o soberano e eterno Deus, o motivo pelo qual as coisas todas foram criadas, aquele que nos deu a vida, está conosco, é o Emanuel. E o mundo o rejeitou. Mas nós decidimos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí no 29, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 29. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo. Vocês estão em Cristo Jesus por iniciativa de Deus, que se tornou sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser se orgulhar, orgulhe somente no Senhor Jesus Cristo. Se há alguma coisa importante nessa vida que eu preciso ter alegria e verdadeira oportunidade de compartilhar, de declarar, de sair anunciando em todos os cantos dessa terra, é Cristo Jesus crucificado. É Cristo Jesus ressurreto. É Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. E eu posso comprar um carro, posso comprar uma casa, posso comprar um sapato, posso comprar uma bicicleta,
e todas essas coisas passarão, mas a glória que está em Cristo Jesus é eterna. E isso é o que mais importa. E é nele que nós estamos nos alegrando e permanentemente compartilhando. Sabe aqueles assuntos, quando a gente chega num lugar que as pessoas estão falando de coisas que fizeram, aos lugares que foram, sabe, aquela viagem maravilhosa que nós tivemos, nada disso se compara à presença real de Cristo Jesus conosco. Nada pode nos separar de um amor tão limpo e verdadeiro que foi declarado na cruz do Calvário. Um sangue que foi derramado do Cordeiro Pascual, Cordeiro Santo de Deus, nos livrou da morte. E eu quero, aquele louvor fala, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. É disso que nós estamos falando. Se há alguma coisa para compartilhar de tão especial, é a mensagem da cruz. Meus irmãos, quero voltar lá ao versículo. Quero voltar à segunda carta aos Coríntios, agora no capítulo 6, e a gente vai terminar aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e 2. Como cooperadores de Deus, a palavra é cooperação, a palavra é somos coordenados por Deus, somos cooperadores dele, porque a missão é dele, a salvação vem dele, a palavra é dele, a honra e a glória, o poder e a autoridade são do Senhor. Então, como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus, pois Deus diz, no tempo certo eu ouvi, eu escutei a voz do Senhor, eu estou atento ao que o Senhor diz, no dia da salvação eu lhe dei socorro. O Senhor reina e Ele é quem nos socorre. Ele nos deu a sua própria vida. E de fato agora é o tempo certo. O socorro que vinha como uma tensão, sabe aquela corda que vai se esticando, parece que um dia vai estourar, mas não chega, mas em Cristo Jesus chegou. E de fato agora o tempo é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. O Senhor entregou a sua vida para que você tenha a alegria de estar nele permanentemente. E nada vai poder te separar desse amor. Porque a salvação que vem de Deus não é algo transitório. Ela não está limitada à minha falha. Porque pela lei eu estou o tempo todo falhando. Mas pela graça eu fui reconciliado em Cristo Jesus. Pela lei nós falhamos e todos os dias nós nos deparamos com a limitação de que nada podemos fazer. Mas pela graça que está em Cristo Jesus, todas as coisas se fazem nova. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já se passaram e agora nós estamos em Cristo. E a salvação que vem de Deus, ela é eterna. E eu não quero olhar para trás. Eu não quero viver dissipando aquilo que eu recebi do Senhor, porque agora o meu coração está nele. Não é um comportamento externo, é algo que eu vivo para a glória de Deus. Meus irmãos, hoje é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Se você não tomou uma decisão com Cristo, hoje é o dia desse momento especial. Eu quero chamar a equipe de louvor
e nós vamos estar cantando nesse momento. Enquanto nós cantamos, eu quero estar aqui e eu quero me consagrar ao Senhor. Então vou chamar aqui o irmão Ademir, ele está aqui, né? Irmão Ademir, pode vir aqui tocar um instrumental para a gente. Eu quero me colocar diante do Senhor e eu quero consagrar os meus dias ao Senhor. Se você quiser também fazer essa oração, eu vou estar aqui e a gente vai estar orando junto. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da celebração de uma nova vida. Hoje é Natal. E o Natal é Jesus. O Natal é Jesus. Glória a Deus nas alturas. Vamos cantar? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Senhor, diante da Tua presença, nós te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua provisão. Mais do que agradecer por tantas bênçãos materiais do que o Senhor já tem nos dado, livramentos e toda a alegria que nós temos todos os dias, bênçãos sem medidas que nem podemos contar, mas nós agradecemos pelo dia do Natal, o dia em que o Senhor nasceu, e agora também o Senhor nasce em nossos corações, mas de uma forma absoluta, redentora, salvadora, permanente, uma salvação que é sua, e nós não estamos aqui nos vangloriando de coisas que são passageiras, estamos nos alegrando e compartilhando aquilo que recebemos de Ti. Dar-nos, Senhor, o privilégio de anunciar essa palavra que é loucura aos homens, mas que pela Sua palavra, aquilo que é considerado sábio cai por terra, aquilo que é considerado argumentação, as melhores argumentações caem por terra, porque nós estamos diante de uma verdade de vida eterna. Senhor, faça morada nos corações daqueles que estão neste momento se arrependendo diante de Ti. Senhor, que haja salvação, como nós declaramos, em toda a terra, a partir da pregação do Teu Evangelho. Senhor, que a Tua palavra alcance os corações de todos os nossos irmãos que estão em dor e sofrimento, aos que estão à beira do caminho, aos que estão cansados e sobrecarregados. Que o Senhor nos dê discernimento e nos dê a Sua paz, nos dê a Sua maravilhosa presença todos os dias. Em nome de Jesus, Pai. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós, com essa congregação aqui reunida, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus a todos abençoe.